Bem, minha gente, vamos lá então, baseado no livro Introdução ao Antigo Testamento, de Werner Schmidt, a gente vai falar um pouquinho sobre a saga como forma de tradição. E nesse livro, né, Introdução ao Antigo Testamento, o Schmidt ele fala que no Pentateuco e para além dele, até o primeiro livro de Samuel aproximadamente, a lembrança do passado não se apresenta em forma de historiografia propriamente dita, mas em forma de sagas, que antes de serem fixadas por escrito, foram transmitidas por longo tempo oralmente, de pessoa em pessoa, sofrendo múltiplas influências neste processo. Então, o que parece que acontece com as narrativas do Pentateuco? Parece que é como, pela idade que nós temos aqui, né, só se a Patrícia é mais nova do que eu, mas pela idade que nós temos aqui, a gente está acostumado, né, com aquela lembrança de estar na sala de casa, os pais contarem alguma coisa, a gente saber alguma coisa sobre os avós falecidos, os bisavós falecidos, o parente que era de outro estado, como é que era a vida na roça, né, o valão que a gente conhece, que era um rio. Então, geralmente, né, assim, a gente cresceu desse jeito, coisa que assim, a nova geração eu acho que não vai poder experimentar, né? Então tá arriscado de repente se fazer o seguinte: vamos pegar um vídeo do que aconteceu na família, ó, aquela ali é tua avó que morreu, teu tio que morava em Nova Iguaçu, entendeu? Em vez de ter aquela coisa de sentar aqui e conversar. E aí a gente observa na leitura que faz do livro, que ele diz que entre o Pentateuco e primeiro livro de Samuel, esse era o modo de se passar as informações, não com aquela historiografia de alguém sentar, coletar pesquisas, como um jornalista faz, mas era uma questão de, olha, eu vou contar um pouco, você conhece a história de José? E aí começa, né? E aí, por exemplo, imagina, na minha família é uma história de José. Agora, como é que é na família do outro, na família do outro, na família do outro, na família do outro? Porque a questão da oralidade está relacionada à falta de precisão. Quando se escreve, o troço fica fixo, que é claro, havendo uma edição, uma reedição, corre-se o risco de alguma coisa ser alterada, ainda mais que como a escrita não era impressa. Até hoje, quando a escrita é impressa, mas se o livro é muito antigo, ou se a cópia é muito antiga, às vezes a gente confunde as letras, e nessa confusão da letra, a gente já pode colocar uma perninha no O, né, que já virou um A, e aí acontece um negócio do tipo, que assim, se a gente entende que as escrituras, elas são palavra de Deus em linguagem humana, a gente precisa entender que todas as coisas relacionadas à linguagem humana fazem parte, né? E assim, a possibilidade de um copista pegar um texto, né? Até porque assim, pelo tempo em que as escrituras foram redigidas, até o momento em que a gente vive, fica meio difícil acreditar que os documentos que a gente tem são aqueles lá da mão de Moisés. Fica difícil acreditar nisso, né? Porque assim, a depreciação, né, hoje, um livro da gente de 20 anos já está amarelado, a página solta, algumas coisas acontecem. Hoje tem várias versões, né? Entende? Não, a versão da Bíblia é outra situação, né? Isso, essa parte já é a gente traduzindo. A documentação original. Isso, o que eu estou falando é justamente isso, que assim, o que a gente chama de original, geralmente é o documento mais antigo que se tem acesso. E não necessariamente o original, entende? Assim, olha, de acordo com a ciência que a gente tem hoje, fazendo alguns testes, o que a gente mais tem de antigo é esse documento. Pronto. Agora daí é dizer que esse documento é aquele ali que o rei Davi escreveu, aí já é um pouco mais complicado, né? Então, mas antes dessa questão da escrita, Schmidt fala sobre a questão da oralidade, de modo que havia, né, por exemplo, essa transmissão, antes de ser fixada pela escrita, havia essa transmissão,
de modo que uma pessoa passava para outra e correndo o risco de múltiplas influências nesse processo. E aí, saga é um conceito genérico que precisa ser diferenciado. Isso pode ser feito classificando-as em diferentes categorias, segundo o seu conteúdo, sua origem ou função. Existem sagas locais, sagas etiológicas, sagas de heróis e outras sagas, mas dificilmente se chega a uma definição inequívoca de validade geral. Então, o que a gente pelo menos observa, de acordo com um autor chamado Gunkel, ele, por exemplo, dividiu as sagas veterotestamentárias em 3 grupos: sagas da história dos primórdios, o que a gente tem em Gênesis de 1 a 11, você tem lá a origem, né, Adão, Eva, Noé, Abraão, né, e tal. Aí, em que se mistura o material mítico e lendário na reflexão sobre a humanidade. Por exemplo, construção da Torre de Babel. Então, a gente, não sei se dá para lembrar, que quando a gente fala aqui conteúdo mítico, a gente está falando de narrativa sobre a divindade, e não necessariamente na ideia de que mito é mentira. Tá claro isso, né? Deu para entender? Porque, por exemplo, hoje, quando a gente vê no jornal, na revista, mito ou verdade, parece que aqui mito é mentira e verdade é verdade. Só que o que acontece é que, assim, ali está dizendo, ó, isso aqui é crendice, isso aqui é um dado objetivo comprovado cientificamente. Então, quando se fala mito e verdade na revista, no jornal, no programa, é isso. Quando a gente está falando de mito aqui, a gente está falando de uma narrativa que está falando sobre uma explicação sobre a divindade, coisas do tipo, né, que acontecia, que era um modo de se narrar na época, que não é uma preocupação de hoje, porque ninguém nem considera a existência de Deus. Se a gente observar bem, né, eu não sei se vocês lembram de uma década que era um tal de anjo daqui e de anjo para lá, que dizia assim, ó, Jesus está aqui, tinha uns glória. Agora, se falar, os anjos do Senhor estão aqui, rapaz, entendeu? Então, a gente vive um tempo que é como aquele caso, se você fizer uma propaganda, venha, uma grande noite de culto, Deus está aqui. Agora, coloca assim, cantor fulano de tal está aqui. Então, a gente percebe que assim, Deus, não que ele não seja o centro da existência, só que ele acaba não sendo mais visto como centro da existência, inclusive nas igrejas, né? Quanto mais na sociedade secular. Se nas igrejas a coisa está do jeito que está, né? A gente percebe pelo temor. As pessoas não chegam a ter muito temor mais como antes. Tanto que é que a gente usa, né, as coisas sagradas ou para manipular alguém, ou usa para se promover, né, algumas coisas do tipo. Ontem na ceia eu estava falando sobre isso. Olha, gente, Deus sabe quando a pregação não é pregação, Deus sabe quando a oração não é oração, e Deus sabe quando aquele momento de adoração não é momento de adoração, né? A gente sabe que rola uma oração mandada, rola uma pregação mandada, e rola aquela tal da ministração, né, que é mandada também. Então, não, enquanto só quer falar bonito, tá bom. O brabo é quando quer ferir os outros, né? Entendeu? Esse é o negócio. E aí, por exemplo, diante disso, é claro que, obviamente, somos seres humanos e a gente corre o risco, né, de fazer uma coisa que não se devia. De repente, por exemplo, eu era um grande opositor do Orkut, né? Ainda bem que eu não tinha uma máquina do tempo, que se eu soubesse que eu ia ficar midiático desse jeito, eu ia ou ficar, né, falar assim, eu me mata porque eu não quero chegar no futuro e trair minha consciência, ou então eu ia descer do salto e ia implicar menos com o Orkut. Então o que acontece? De repente, por eu implicar com o Orkut, eu posso tentar botar uma religiãozinha no negócio e dizer que Deus é contra o Orkut, entende? Assim, isso nós somos tentados a fazer, né? A pessoa de repente ela não gosta muito de negócio, por exemplo, a pessoa ela não gosta de palma no culto, ela pode chegar e dizer o seguinte: o culto tem que ser feito com ordem e decência. Na cabeça dela, a ordem é não ter palma.
Então, ou seja, somos seres humanos, isso acontece, mas tem coisas que às vezes é na maldade mesmo. Assim, ó, eu vou fazer, e como eu vou fazer nesse momento, fulano não vai reagir. Como é que você vai reagir no momento que vai todo mundo orar? Quer ver uma coisa que o pessoal aqui faz? Quando assim, tá na hora da gente ir embora, e alguém quer conversar, quer não sei o que lá, o que a pessoa faz? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Por quê? Porque já pressupõe que o outro vai ter reverência. Entende? Então, às vezes, assim, isso pode acontecer quando alguém vai ter um posicionamento na igreja, aí o irmão vai e corta com uma oração, entendeu? Só que se não é bem uma oração, a ideia é calar a boca do cara. Não estou dizendo que não deve calar a boca do cara, o problema é que está usando um aparelho que não é o aparelho adequado. A oração é bater papo com Deus. A oração não é uma estratégia para conter as pessoas, né? A mesma coisa a pregação. De repente, né, eu posso até estar muito chateado e magoado com a Patrícia, mas eu não posso ignorar aquele monte de gente que está lá no culto e pregar um negócio só para incomodar a Patrícia. Primeiro que assim, além de ser uma covardia com a Patrícia, porque eu estou atrás do púlpito, e ela, se ela levantar, vai parecer que ela é isso, que ela é aquilo, tal, então assim, ela vai aturar, porque ela não quer ficar mal na situação da igreja, né? Ou mesmo que ela levante em protesto, ela pode ser vista como rebelde, então ela vai ficar lá aturando, e eu, na minha covardia, né, fazendo um monte de coisa, né, aquela coisa todinha. E isso por quê? Porque eu não tenho coragem de falar na cara dela, e que lá na frente, né, ou porque ela podia me sentar a mão, ou porque de repente eu estou devendo, e eu ia levar na cara, né, figuradamente falando, né, meus moles. Então eu não vou tocar no assunto. E aí, entende? Não, é assim, ainda tem gente que tem coragem de fazer isso. Assim, eu entendo que só o fato de estar ali abrindo a Bíblia e falando, fazendo isso, já é uma covardia e uma crueldade. Dizer que Deus mandou, então, rapaz, isso já é um assunto para satanologia. E aí, nesse caso, tá dando para entender? Então, em relação a esse caso, assim, eu entendo que Deus não é muito considerado mais, né? Tudo bem que a gente fica triste como obreiro, mas assim, é uma realidade. A gente percebe que assim, eu não vou muito longe, a própria explosão denominacional nem sempre por causa de uma diferença, mas a dificuldade de submissão. Por que eu vou ser sua ovelha, se eu mesmo posso me consagrar e ser pastor da minha igreja que eu vou abrir? Olha aqui, pastor. Tudo não pode entender, ou seja, o temor, aquela coisa assim, peraí gente, a coisa não é um jogo de bola de gude, embora até o jogo de bola de gude, né, tem as regras, tem o tal do marraia, tá entendendo? Ganso não pode, né, assim, até a bola de gude tem sua regra, entendeu como é que é o negócio? Aí assim, a gente olha uma situação dessa, então, quando a gente fala de mito aqui, já vou te passar a palavra, quando a gente fala de mito aqui, a gente está falando no aspecto de narrar, né, algo relacionado à divindade, e não como, por exemplo, alguns que falam o seguinte: a Bíblia está cheia de mito, mas não porque tem mito no aspecto de narrativas sobre as origens, sobre a divindade, não, é mito de dizer o seguinte, é tudo mentira que está lá dentro, entende? É mais ou menos por aí, vai, fala. Por exemplo, marcamos uma reunião com os três. Olha o que você vai falar, vai gravar. Todo mundo foi nomeado. Aí quando chega para marcar 6 horas, todo mundo lá, quantos foram para a reunião? Ou seja, como é que vai se calcular nesse pessoal? Ser ministro, todo mundo quer. Ministrar mesmo, ninguém quer, né? Eu, por exemplo, amanhã, às terças-feiras, eu dou aula no outro seminário. E aí eu vou estar iniciando uma aula sobre prática ministerial. E é interessante que quando você investiga, de acordo com o próprio grego, as palavras que a gente traduz por ministro, poxa gente, tem gente que tinha que lavar a boca para dizer que é ministro. Meu Deus. Eu estou ministrando adoração. Vai lamber sabão. Tá entendendo? Você não está ministrando nada. Pô, você não ensaia, você não estuda a Bíblia,
Está entendendo? Assim, você não caminha com o seu pastor, você assim, não obedece tua mãe. Está entendendo? Assim, você não trata bem sua esposa. Como é que tu vai com essa conversa fiada de que é ministro? Ministro é servo. Servo não tem vontade. Servo faz o que o Senhor manda. Se você é cheio de capricho, pelo amor de Deus, diz que você é tudo. Fala que você é cantor. Embora para ser cantor, tem que ter a decência de realmente ser cantor, né? Porque é o seguinte, a pessoa confunde. Lá fora, para você ser cantor, você tem que fazer alguma coisa para alguém dizer que você é cantor. Na igreja não. Você tem oportunidade, né? E você já é cantor. Então aí o indivíduo, não sou cantor, eu sou adorador. Adorar não é música. Adorar é inclusive varrer o templo. Adorar é ser fiel no dízimo e na oferta. Tá entendendo? Adorar é você respeitar a autoridade do seu líder, mesmo que o seu líder seja mais novo que você. Tá entendendo? Entende? Adorar por exemplo, você respeitar as leis do seu país, mesmo que ninguém esteja vendo. Então, ou seja, adorar a Deus é ser sal e luz. E aí, ou seja, a pessoa às vezes ela usa alguns critérios dela, não da Bíblia, né? E aí é onde eu falo, por exemplo, eu estou ministrando, eu sou servo, né? Eu obedeço a Deus. Bem, quem obedece a Deus obedece quem Deus mandou obedecer. Por exemplo, você olha a situação de Jesus mesmo. Diz o texto que Jesus vai para o templo com os pais, não volta e fica lá conversando com os sábios. A mãe volta desesperada, como mãe que é, obviamente, e dá uma chamada nele. Aí ele até diz, mas vocês não sabem que eu estou aqui para resolver as coisas do meu pai? Mas diz o texto que ele volta e era-lhes submisso em tudo. Jesus respeitava a autoridade dos líderes religiosos, mesmo discordando deles. Jesus respeitou a autoridade de Pilatos. E quando Pilatos fala assim, como é que você não me responde, rapaz? Você não vê que eu posso te soltar? Ele mesmo fala o quê? Você não teria nenhuma autoridade se do céu não te fosse dada. Ou seja, Pilatos podia ser um cafajeste, podia ser um covarde, como um bom político se escondeu, mas ainda assim Jesus diz que a autoridade que estava nele era uma autoridade que vinha do alto. Na verdade ele não decidiu nada, né? Ficou por cima do muro. Mas ainda assim Jesus respeita a autoridade dele. Aí o que acontece? Como é que é hoje? Hoje tu pode estar certo que o teu liderado não te respeita. Imagina errado, Jesus respeitou um cara covarde, cafajeste, canalha, porque entendia que a autoridade que estava sobre ele era uma autoridade delegada. No nosso ambiente, onde talvez alguém possa dizer assim, saiu do assunto. Não saí. Eu estou dizendo que assim, Deus, não que ele tenha saído, mas é como se ele tivesse sido afastado ou retirado da sociedade pela secularização. Só que a coisa está chegando de um jeito que parece que Deus está ficando afastado do próprio ambiente religioso. Aí eu lembro daquela carta em que o Senhor está dizendo o quê? Eu estou à porta batendo. Entende? Porque se ele está à porta batendo, é porque deixaram ele para lá. E eu entendo que isso está acontecendo, né? E aí imagina, se ele no nosso contexto está assim, quanto mais no mundo. E se ele está desse jeito, é importante a gente perceber que assim é natural que algumas pessoas vejam o seguinte: se tem mito na Bíblia, né, então não tem verdade. E é assim, a Bíblia é uma história da carochinha, não sei o que lá e tal. Enquanto o Schmidt, ele está dizendo o seguinte: olha, o que a gente tem são construções de explicação da realidade diferente da explicação da construção da realidade que a gente tem hoje. Até porque o homem daquele tempo, olha quantos milhares de anos, o homem daquele tempo não tinha como entender a realidade como nós. Aí alguém vai dizer, então não era verdade? Era verdade. Não era verdade do jeito que a gente entende verdade. Para a gente verdade é o quê? É o que passou no laboratório. Agora, será que daqui a 3.000 anos
a humanidade ainda existindo, será que verdade vai ser isso? Ou vai ter um outro modo de ciência? Entende como é que é o negócio? O que o Fernando comentou aí, talvez muito líder não tenha a solução dessa questão, com receio até às vezes de daquela, o senhor fala uma vez, tá, que é um bom dízimo, de ofender, é o aspecto político, né? Não político no bom sentido, mas politiqueiro, é o da politicagem. Aquele caso seguinte, aí é onde eu vejo mais uma vez a questão das pessoas viverem um ateísmo no ambiente religioso. Ou seja, a gente não acredita muito em Deus, porque se a gente acreditasse mesmo, primeiro, a gente teria mais temor, a gente não brincaria com a oração, não brincaria com a tal da adoração, não brincaria com o que alguns chamam de pregação. A gente não brincaria com isso. Uma coisa é você não ter habilidade para pregar, você não ter habilidade para conduzir o louvor, que é um negócio até recente, porque há um tempo atrás tinha um conjunto que chegava lá e cantava. O pregador pregava, o cantor cantava, né? Hoje não. Hoje, né, por exemplo, eu boto até minha orelha para ser puxado. Eu sou um pregador que quer cantar. E aí o cantor quer pregar também, né? Tem cantor que abre Bíblia, quer pregar e tal, não sei o que lá. Não era mais bonito falar assim: pastor, eu tenho uma palavra para compartilhar com a igreja, tem como separar um dia para mim? Pô, beleza, mano, vai lá, vamos lá, tamo junto, né? E aí o que acontece? Em relação a essas situações, né, às vezes o pastor ele faz o quê? Pô, Fernando, o dízimo do Fernando é a metade do orçamento da igreja. Eu não vou me indispor com o Fernando. Só que o que eu estou passando para o Fernando? Que até Deus precisa dele. Fernando, como ovelha, não vai amadurecer nunca. Por quê? Ele vai achar que ele é o sócio majoritário da igreja. Está entendendo? Ele vai pensar o quê? Se eu sair da igreja, a igreja acaba. Assim, as pessoas não conseguem perceber que assim, elas, quando elas fazem isso, elas não estão ajudando o crescimento da igreja. Elas, pelo contrário, né? Elas estão contribuindo para que a igreja seja até uma instituição religiosa, aquele grupo seja um grupo religioso, mas que está deixando de ser igreja. É um bando de ovelha autoapacentada, é gente que não é apacentada, né? E, por exemplo, líderes que, digamos, ficam acovardados, por quê? Peraí, eu vou viver do que amanhã? E aí eu converso com a minha esposa: os irmãos da igreja não são mandados embora, ficam desempregados, dão um jeito deles e arrumam outro emprego? Por que o pastor vai ficar amarelando? Mas se ele perder esse ministério, talvez ele não ganhe o que ele ganha aqui. Que se dane! Ele entrou para o ministério para quê? Entende? É aquele caso. Eu vendo livro para fazer dinheiro, mas eu não estou pregando para fazer dinheiro. Está dando para entender? Ou seja, eu dou aula em seminário para fazer dinheiro, entendeu? Estou até rico agora. Mas o que acontece? Mas eu não estou no ministério para fazer dinheiro. Eu vou vender cupcake para fazer dinheiro, mas agora eu não vou estar orientando um casal para fazer dinheiro. Porque senão é só, irmãos, isso aqui não sei o que, aí o irmão vai, coça assim, né? Sacode uma notinha de não sei quantos dólares. Aí eu, não, irmão, isso acontece, faz parte e tal, Deus te ajude, né? Entende? Então, esse tipo de situação, eu entendo que é um desserviço à causa, e eu acredito que, assim, muita gente vai chorar amargamente por isso. Tanto o pessoal que maltrata profeta, quanto os profetas contratados. Eu entendo que esses dois grupos da igreja, que têm envenenado e adoecido a igreja, assim, eles mesmos vão colher. Por quê? Os filhos deles nascem ali. A família dele está ali. Os amigos dele, que cresceram com ele, estão ali. Ou seja, é um monte de gente para ser desencaminhada. Olha quanta gente. Então, assim, eu queria escrever sobre burrice espiritual. Se fala muito sobre inteligência espiritual, só que eu acho que se eu escrever burrice espiritual, ninguém vai querer ler, né? Mas eu queria escrever sobre isso, porque a maldade é burra. Tu faz o negócio hoje, cara, 1 hora isso vai se virar contra você. Por isso que é melhor andar direito, né? E aí, gente, perdão, acabou que a gente, nessa explicação de mito e verdade, a gente viajou, né? O pessoal do Molino sabe o que é mito, eu não sabia até pouco tempo atrás. Entendeu? É mentira, é mentira.
Entende? E o que acontece? A história é mentirosa. E aí, por exemplo, a gente viu, né, que o Gunkel, ele dividiu as sagas veterotestamentárias em 3 grupos. Saga da história dos primórdios, de Gênesis 1 a 11, né, da criação, Abraão e tal. Por exemplo, a construção da Torre de Babel, onde se mistura material mítico e lendário na reflexão sobre a humanidade. As sagas patriarcais dos antepassados de Israel e do seu meio familiar, e as sagas de heróis tribais ou populares, como Moisés, Josué, Juízes, mas também os profetas. Então, da mesma maneira como se podem classificar as sagas segundo os diversos estágios da história de Israel, também podemos dividi-las segundo a alteração da estrutura social a que se refere, narrativas de clãs nômades, de uma sociedade pré-estatal, agrícola ou do mundo da corte, né? Então, tal ordenação sobrepõe a uma outra que diferencia as sagas segundo o seu ensejo, fundo motivador ou motivo principal. Fatores que podem motivar a formação de sagas são, por exemplo, acontecimentos históricos, em especial da história da tribo, relações com povos vizinhos, conferir a descrição do estilo de vida peculiar de Caim, o ancestral dos quenitas em Gênesis 4, ou a história da disputa pelos poços em Gênesis 26, um fenômeno extraordinário da natureza, por exemplo, Gênesis 19, Êxodo 16, ou um ritual cultico, abaixo as observações referentes à lenda do santuário. Motivos secundários se agregam aos motivos principais para desenvolver narrativa. E muitas vezes, explicações de nomes, especialmente, por exemplo, baseiam-se em associações fonéticas ou jogos de palavras. Assim, o nome da cidade de Babel, em babilônico, que significa porta de Deus, é relacionado em Gênesis 11:9 com a confusão de línguas. Ou o nome Moisés, em egípcio, filho, é interpretado em Êxodo 2:10 pela palavra filha de Faraó, porque das águas o tirei. Nestes casos, se costuma falar de etimologias populares, embora tais jogos de palavras dificilmente pretendam representar etimologias no sentido estrito da palavra. E aí, vez por outra, se encontram também palavras que servem de motivos para que algo esteja acontecendo. Numa saga, podem se mesclar vários motivos de origem distinta, se sobrepor enunciados de intenção muito diferenciada, de sorte que não se pode mais resumir o sentido do relato numa única frase. Já por isto, cada saga contém, ao lado de traços gerais, elementos específicos e singulares, e em última análise deve ser examinada em sua peculiaridade, embora seja proveitoso compará-la com narrativas similares. Visto que os limites para outras formas narrativas são fluidos, até mesmo o termo saga permanece cambiante e, com isto, ambíguo. Não obstante as características formais descobertas há tempos em sagas precedentes no meio europeu, aplicam-se em medida surpreendente também as narrativas veterotestamentárias. Então a gente vai dar sequência no próximo vídeo falando, né, sobre a gente poder detectar, mesmo com ressalvas, certos traços comuns das sagas, especialmente na época dos patriarcas. A gente vai falar agora no próximo vídeo.